Às quintas-feiras, a partir das 7, a Sónia convida um despertar de consciências, de informar, criticar e histórias sobre pessoas através de testemunhos reais. A Sónia convida, com Sónia Lobato. Catastrófico, magnata imperador do teu reino. Há dias em que sou mesmo assim, e na barriga sinto-me assim, melancólico, discreto, apagado, ofuscado, sem nada importante a acrescentar. Mais um dia passou sem brilhar, mas sei quem sou. Vividas, 7 dias, 7 noites, 7 vidas, vividas, 7 dias, 7 noites, 7 vidas, vividas, 7 dias, 7 noites, 7 vidas, vividas. Poético, catastrófico, magnata imperador do teu reino. Há dias em que sou mesmo assim, e na barriga sinto-me assim, melancólico, discreto, apagado, ofuscado, sem nada importante a acrescentar. Mas o dia passou sem brilhar, mas sei quem sou para ti. Mas sei quem sou para ti. Para mim familiar, nem me vou fazer mostrar, mas tu desejas-me. Não é para mim vangloriar, nem me vou fazer mostrar, mas sei quem sou para ti. 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 Não é para mim vangloriar, nem me vou fazer mostrar, mas tu desejas-me. Não é para mim vangloriar, nem me vou fazer mostrar, mas oh, não é para mim vangloriar, nem me vou fazer mostrar, mas tu desejas-me que eu sei. Oh, não é para mim vangloriar, nem me vou fazer mostrar. Bem-vindos a mais uma emissão. A Sónia convida e fizemos questão de entrar ao som de HMB. E porquê?
porque é um som de que gostamos, mas também fica aqui um ponto de honra porque foi conhecido o vencedor do MTV Portugal e o prémio foi para David Carreira e, portanto, eu estou aqui solidária com os HMB porque eles estavam nomeados. Pronto, assim como o futebol tem o seu sistema, a música também tem. Quem tem um pai tem tudo, mas HMB, não desistam. Eles estão a preparar-se para lançar um segundo álbum. Eu estou em crer que o talento, aliado ao trabalho, consegue sempre grande sucesso. E agora, vamos à conversa. E para o efeito, eu tenho aqui um homem de mão cheia, de mão cheia pelos muitos ofícios. É um homem sempre de um lado para o outro, mas sempre movido por causas sociais, por política, educação. Ele não abraça o mundo, ele abraça as pessoas, as ideias e mais do que falar, ele gosta de ação e gosta de fazer. Augusto Figueiredo. Muito boa tarde, é o meu convidado. Portanto, vereador na Câmara de Rio Maior, 16 anos, presidente de junta de freguesia da Ceiceira, presidente da Federação das Coletividades. Apresente-se, faz favor. Então, em primeiro lugar, agradecer à Sónia e à Rádio Pernas o convite, que muito me orgulha. Eu gosto muito da rádio, portanto, eu tenho um cordão umbilical. E tem voz. Tenho um cordão umbilical com as rádios. Participei ativamente quando das rádios ditas piratas em Rio Maior, quer na Maior, na Rádio Maior, quer na Rádio Cidade. E tive um programa. É sério? Pedro, estás a ouvir? Temos aqui um programa de jazz durante muitos anos. Jazz, eu adoro jazz. Muito Fiz o Aqui Jazz é Música. Jazz. E também sou jornalista, ou seja, também fiz o curso de jornalismo aqui no Instituto Politécnico de Santarém. Aí o comunicador dentro. Com o meu mestre António Valdemar e com o professor Veríssimo Serrão, que era na altura presidente da Comissão Instaladora do Politécnico. Portanto, a comunicação, ainda por cima por profissão, sou professor. És professor. Como é que foste para a política? Portanto, a primeira experiência foi a junta de freguesia? Não, já tinhas tido... Não. Eu tenho 56 anos de idade. A minha primeira experiência... Qual foi a primeira experiência no... Foi na Associação de Estudantes, com 14 anos. Pronto, começam sempre numa Associação de Estudantes. Eu vim de Angola. Portanto, a minha primeira experiência com as questões, ainda no tempo do fascismo, tem muito a ver com a Associação de Estudantes, com a leitura de novos livros, com os livros proibidos. Mas a Associação de Estudantes, quando estás a falar, e és um homem muito atualizado, quando fazes essa viagem no tempo, a Associação de Estudantes do teu tempo e transpondo para hoje, claro que o tempo é completamente diferente. O brilho nos olhos a falar desse tempo era quase que... vocês eram incendiários de ideias da Revolução, não é? A Associação de Estudantes era movida por isso. Era. Nós tínhamos... eu sou do tempo em que portanto, a escola industrial era para rapazes e as turmas eram separadas das raparigas. Portanto, nós estamos num tempo em que o fascismo, que alguns querem branquear, chamando-lhe Estado Novo, tinha esse valor de discriminação. Era a discriminação. E as condições para quem era filho de gente operária, portanto, eu costumo dizer que sou filho único e mais 7, ou seja, a senhora, minha mãe... Explica lá. Que éramos 8 irmãos. Então, e porquê é que dizes filho único e mais 7? É maneira simpática. É maneira simpática, porque cada um de nós é uma personalidade, cada um de nós é um ser. Portanto, os filhos dos trabalhadores, da gente mais humilde, dificilmente tinha acesso ao ensino dito superior. Exatamente. E, portanto, nós convivíamos muito com uma realidade muito discriminatória e, particularmente em Angola, acentuava-se essa questão. Não só por questões rássicas, há uma experiência marcante na minha vida que foi o facto de, por eu ter um irmão deficiente motor, nós andávamos numa escola que era a Liga Nacional Africana, que ficava a 12 km dos Moceques, que era a Liga Nacional Africana, onde eram 498 alunos negros e 2 brancos, que era eu e o meu irmão. E, portanto, essa experiência é absolutamente determinante na minha vida, quer na aceitação da diferença, quer na valorização integral do ser humano. E não é na cor da pele, não, mas é exatamente nos valores de uma enorme solidariedade. E também já na altura, ainda menino, havia o contacto com as realidades mais concretas, as realidades mais difíceis. Mas portanto, quando tinhas esse contacto, o que é que isso
Era tomar uma mexia opção. contigo, sim, mas punha-te a pensar em quê? Que o mundo Era precisava injusto. de uma mudança. Acreditavas que o mundo iria, quando vias essa discriminação, claro que lutaste por isso e és homem de ideais, mas naquele momento ou naquele tempo acreditavas que as coisas iriam mudar e que um dia seremos Não realmente... tinha essa consciência Não. ainda política. Tinha 14 anos, tinha 10, 12, 13, 14. Só praticamente com a chegada do 25 de Abril, É que se onde tomou. eu tinha 16 anos, aí sim, já... Porque nós sentíamos muito, por exemplo, a música. Nós agora temos os CDs. Antigamente, nós para termos a música do Adriano Correia de Oliveira ou do José Afonso, a censura, a PIDE, fazia com que os discos fossem traçados a lápis de cera, para nós não ouvirmos as músicas que eram consideradas proibidas. Assim como os livros. Assim, os livros que tinham, nem sequer esses eram disponíveis. Era muito difícil conseguir livros que o sistema fascista Tudo que era pudesse... censurado não entrava. Não entrava. Mas o que na altura despertava, e alguma razão a gente perguntava, mas porquê é que a gente não pode ouvir o menino, o Bairro Negro? Porque não era possível. Porque eles passavam com lápis de cera por cima da faixa e a agulha não passava. Não Pois passava. com a cera não deixava. Não deixava. Era este um sistema. E, portanto, são esses... É o contacto com a Mas realidade. cresceu em ti revolta? Cresceu muita. Ainda por cima, porque eu sabia que em casa não havia condições para suportar os custos do ensino. Aliás, eu sou bolseiro durante 6 anos em Angola, do Rotary Clube de Luanda, e, portanto, havia essa discriminação. Mas também havia essa sensibilidade, porque a própria organização do território e do espaço nas cidades, o grande núcleo era de brancos e os arrabaldes, os mocecos, eram de negros. E, portanto, é esse contacto. Eu sou, acima de tudo, um homem da realidade. Ou seja, gosto muito de viver, de vivenciar tudo o que passa pela minha mão, pela minha vida, para poder depois tomar opções. E é esse despertar, essas injustiças que criaram em mim sempre uma grande força interior para dar o meu contributo modesto e humilde para que as coisas possam ser diferentes. Porque há, de facto, o ser humano tem direito a ser feliz. A minha luta é sempre para que, e nisso eu sou solidário, eu só estou feliz quando os outros estão felizes. Essa é o meu leitmotiv de vida, a minha maneira de viver. Eu estou feliz quando ao meu lado está gente feliz. Eu estou triste quando ao meu lado está gente triste, quando há gente que está no desemprego. Portanto, a indiferença é a palavra que não faz parte Não do teu posso, dia a dia. é impossível. Não existe. Não existe para mim. Então, portanto, a Associação de Estudantes, muito bem. Então, qual é que foi o primeiro projeto, vamos deixar de parte da Associação de Estudantes, de poder local, vamos dizer assim? Depois vim para Rio Maior. Como é que foste para a Rio Maior? Tinhas família em Porque Rio Maior? Não, tinha na altura, só tinha uma pessoa em Portugal. Toda a minha família tinha imigrado. Como é que vais para a Rio Maior? Porque a minha irmã, tinha casado com um militar da freguesia de Alcobertas. Está E, portanto, explicado. é onde eu sou recebido. Já na altura vinha no 2º ano do Instituto Industrial de Luanda. E, portanto, em Rio Maior, logo em outubro, começo a dar aulas. E sou eleito, agora do ponto de vista político, Sim. eu sou eleito em 1979. Quando que eu nasci? Há 35 anos. Vejam bem. Para a Assembleia Municipal de Rio Maior. Portanto, sou ainda o mais novo eleito de uma Assembleia Municipal com 18 anos. Então, mas como é que alguém, vamos lá aqui tentar perceber, ok, não eras de Rio Maior, tens que me explicar como é que, portanto, teve que haver aí, há predicados que saltaram à vista de pensar, aquele rapaz de 18 anos, ele vai nos representar na Assembleia Municipal. Já era antes, portanto, eu mal vim de Angola, juntamente com ditos retornados, mas pessoas que vieram de Angola em situações muito difíceis, criámos em Rio Maior uma comissão de desalojados, que era a Codecorima. Lá está a tal presença, um menino, na altura com 17 anos, fui logo eleito de entre os meus pares. Há um carisma em ti. Para poder ser... O líder. Não, por acaso era tesoureiro naquela altura. Mas que veio a ser para líder. Ir buscar os cobertores, o alimento, ensinar a fazer os papéis do IARN, que era o Instituto de Apoio aos Tornados Nacionais. E, portanto, era muito ativo, quer na promoção de espetáculos, muito novo ainda. Mas és aquela pessoa que pensa e faz. E faz. Pode demorar tempo,
mas eu sou muito determinado. Traças as coisas, és determinado. É Muito para acontecer, determinado. é para acontecer. Naquele tempo, em 1975 e 76, nós já chegávamos a fazer espetáculos no antigo pavilhão da feira com pessoas que acabaram por ser célebres no país. Conta O José nomes. Cid, A sério? Maluda, por exemplo, a Maluda, a famosa pintora, chegou-nos a pintar ao vivo, ao som do Tempo 5, que era um conjunto. Isso são memórias. Não, é uma coisa muito boa que Que tenho. É uma engraçado. enorme capacidade de memorizar ao nível visual e ao nível auditivo. Portanto, eu tenho Isso, uma também boa pelo memória. exercício. Não O é? cérebro que está sempre em movimento é a ginástica. O corpo precisa e o cérebro também Sim, precisa. É um porque músculo, eu não é? defendo, e hoje a ciência defende que a inteligência não é estática, ou seja, não se nasce Inteligente. inteligente. Trabalha-se a Trabalha-se a inteligência. Portanto, as dinâmicas interiores e circuitos Concordas neuronais. então que os tempos que hoje vamos, por exemplo, ao fenómeno internet, Sim. a questão de como nós hoje vemos as notícias nos próprios smartphones, que é em pequeno, em corrida, o nosso cérebro está a criar um tique de preguiça em que quando vê um texto visualmente longo já não consegue ler. É Por um exemplo. dos grandes problemas Não em que a informação, que não é informação, porque é documentação, Exatamente. e a informação só é depois devidamente lida, interiorizada, discutida e aplicada. Porque o que nós somos alvos com as tecnologias novas é de uma quantidade enormíssima de documentação Que não que não é interiorizamos ainda, exatamente, e só- achamos que estamos dotados de muita informação. mas não é. Mas não é. Mas não é. Nós temos Isto é acesso. perigoso. É porque, para além dos problemas de caráter mental, que são aqueles que nesta fase provavelmente não são os mais importantes, é o que nós lemos e como é que o aplicamos. Pois. Isso é, a informação só tem verdadeiramente essa dimensão a partir do momento em que lida, depois é interpretada e aplicada. E depois aplicada. É aplicada. E quando lhes juntamos ainda o fator manipulação, que existe muito por trás do mundo dos mídia, até porque a maior parte daquelas que são as fontes de informação são controladas por empresas que estão a representar interesses, não é? Isso também torna-se ainda mais perigoso. É por isso que Isto hoje- ajustando ao tempo de hoje e a propósito da dita censura que também viveste por se cortarem determinados livros, tudo tem o seu... Saímos É de um outro horizontes... tipo de censura, mas Censura, não é? Porque há uma corrente hoje no mundo em que tentam passar a ideia de que o pensamento é único. Ou seja, tentam vender-nos a ilusão. Não há No fundo, diferenças. Não há diferença, não é verdade. Ou seja, a realidade, particularmente para nós, é multi e é poliédrica. A realidade não tem apenas um ponto de vista. Tem que ter obrigatoriamente todos os pontos de vista. E a realidade será o somatório de todos esses pontos de vista. A comunicação social, uma vez que é, na sua grande maioria, os impérios hoje de comunicação que tentem a servir e a formatar o cidadão para o seu próprio pensamento. E esse é o drama pior. Por isso é que eu afirmo muitas vezes, e do partido a que pertence, que há um déficit democrático. Isto é, nós temos para a sociedade uma perspectiva não apenas de pensamento único, que somos frontalmente contra, mas de permitir a cada um o direito ao acesso à informação, o direito ao tratamento da informação, para poderem ter sucesso, e o direito à interpretação. Porque hoje o ser humano integral tem que ter não apenas um pensamento único, mas o direito a que houvesse multiplicidade de acesso aos diversos pontos de vista. E depois, consoante a formação interior, a formação cultural, a formação integral do indivíduo, poder tomar as respectivas opções. Muito Nós bem. temos com muitos problemas hoje no mundo, porque a causa- comunicação social, os mídia, os ditos Manipulam mídia, muito. se repararmos hoje num telejornal, A mesma notícia é passada, é transmitida de formas porque as diferentes. agências, exatamente, São as ditas agências que trabalham as notícias para depois ter o impacto pretendido Entendem, no exatamente. alcance que entende. Então vamos ao encontro. És militante do Partido Comunista há quantos anos? eu em Tens Rio Maior ideia? vivia-se uma situação muito difícil. Fascismo. Na altura, nós não Maior, podíamos chamar fascismo, mas foi muito difícil. Era. Nós tínhamos na altura, particularmente, não era preciso ser comunista, convém dizer isso, bastava ser esquerda. Bastava não ser de Do direita, sistema, daquela direita. onde se entendeu que quem não tinha os ideais da direita Exatamente. tinha que ser perseguido. Era perseguido. E foi. Há momentos muito tristes que algumas pessoas querem branquear também, mas há tristes exemplos de perseguição por ideologia.
Ou seja, não é por uma pessoa ter um bom caráter ou um mau caráter, mas por pensar de forma diferente. E em determinada altura, em Rio Maior, a partir de novembro de 75, foi necessário uma enorme ginástica tática, uma grande inteligência e, acima de tudo, uma enorme capacidade de fazer bem. Ou seja, fazer bem tudo o que tínhamos que fazer tinha que ser bem feito, porque houve muitos camaradas meus, muitos amigos que não eram comunistas, que tiveram que sair de Rio Maior naquela altura, por pensarem diferente. Mas um exemplo? Um exemplo, por exemplo, o Paula, que era o dono de um café, que... E desculpa, eu sei que se fala muito e nós falamos sempre muito do 25 de Abril e falamos muito do que era uma ditadura, mas depois, como tu dizes, já se vai branqueando um pouco aquilo que foi essa ditadura, porque hoje vivemos bem, aparentemente, e então já não se fala desses, mas quando nós concretizamos, quando vamos buscar o nome, o rosto das pessoas e dessas histórias, paramos um segundo para pensar era um ótimo exemplo. É que ouvir, tivemos. por exemplo, este Paula, que é um camarada que tinha um estabelecimento, um bar ao pé da rodoviária antiga, e o que ele sofreu por defender, por ser militante do PCP. Eu não era na altura militante do PCP, atendendo às dificuldades que um homem sozinho não vale nada. Portanto, é preciso ter uma equipa, um coletivo, uma organização. E eu, em dezembro de 1979, entendi por bem dirigir-me ao centro de trabalho do meu partido, que ainda não era, e dizer-me: olha, eu partilho as vossas ideias, e queria-me fazer militante. Portanto, eu sou militante do Partido Comunista Português desde 1979. É o meu ano, 35 anos. Qualquer dia estou a comemorar as bodas de ouro. É bom sinal. Então, mas seguindo Rio Maior, muito bem, tivemos a experiência na Assembleia Municipal. Mas mesmo em relação a Rio Maior, convinha dizer o seguinte: não era o povo de Rio Maior. Eu faço sempre essa... Era determinadas zonas, muitas delas dos arredores, instrumentalizadas, que exerciam essa pressão. Rio Maior, a população de Rio Maior, eu disse isso e digo isso continuamente. Rio Maior pode ser má mãe para os seus filhos, mas foi uma ótima madrasta para mim, porque eu nunca tive que sair de Rio Maior para poder ganhar para mim, para os meus irmãos na altura e depois para a minha própria vida. Portanto, eu dei aulas em estabelecimentos de ensino privado, havia pessoas de ideologias opostas à minha que encargaram-se de me defender. Ou seja, há casos engraçadíssimos. Em 1978, numa terra perto de Rio Maior, no Conselho das Caldas da Rainha, tinham muitos alunos meus, que era a Santa Susana, da freguesia do Landau. Nós constituímos o grupo desportivo da Santa Susana em 21 de junho de 1978. Fomos nós que dinamizámos, foi uma experiência absolutamente espantosa. Pois, porque com o 25 de Abril há um fenómeno muito interessante, e nós vamos falar desse, que é o associativismo, que tem aqui uma expressão muito grande, é talvez um filho muito abençoado da liberdade, o associativismo, não é? Ainda hoje. E ainda hoje tem sido, hoje o escape, um baluarte o balão de oxigênio que vai permitindo colmatar muitas falhas onde a mão do Estado não está e o associativismo está para resolver. E com uma atitude que infelizmente os governos e as autoridades não valorizam, desprezam e espezinham. Porque o movimento associativo tem uma maneira de viver diferente. Enquanto os governos se remedeiam, não têm uma atitude preventiva. Não, é fazer para hoje, fica. E o movimento associativo, as coletividades, são as primeiras universidades da democracia. É onde as pessoas votam primeiro, é onde têm uma relação com o coletivo, é onde aprendem a ter decisões e a ter opiniões. A conhecer o que é o grupo, a pluralidade, a socializar. Mas acima de tudo, e não há esse trabalho ainda feito, há trabalhos hoje que estão a tentar fazer isso, que é valorizar quantos campeões é que nós fazemos, quantas crianças e jovens que estão nas coletividades, que por estarem nas coletividades não estão nas ruas, excluídas, ou não estão. Portanto, os números da inclusão, exatamente, os números da solidão, da sociabilização, de idosos que nós temos tanto. Acontece uma coisa absolutamente dramática com o modelo de desenvolvimento e de governação que existe em Portugal nos últimos anos, que tem a ver com a desertificação humana. Nós hoje temos no Distrito de Santarém localidades onde já não têm jardim de infância, já não têm escola primária, já não têm posto a GNR. Mas isso fruto de uma reforma que também tivemos, já vamos a isso. Eu quero só concluir o exemplo que não, a única que ainda está aberta e funciona são as coletividades. As coletividades, sim. Por isso é que, inacreditavelmente, ao contrário do que as pessoas na sua grande maioria pensam, quanto é que a Sónia pensa se aumenta ou diminui o número de coletividades no país?
Eu julgo que aumentou. Aumentam 3, nascem por dia, Pois. 3 coletividades. Ou seja, em Portugal, no registro, que nós temos uma conta satélite do Instituto Nacional de Estatística, crescem 4 coletividades da economia social, portanto, no terceiro setor, incluindo neste caso as coletividades, que no país são à volta de 33 mil, nascem 4 por dia, para dar resposta às necessidades das populações que o Estado não dá. Mas não achas que... Não sei se queres concluir a história que ias contar acerca de Santa Susana a propósito das diferenças. Que foi o facto de Rio Maior ter sido sempre a mim, a população, de uma gratidão. Aliás, a prova disso é o respeito que as pessoas têm pelo nosso trabalho. E tu és um homem muito admirado. Eu vou aqui... Não eu há não um homem só, quer dizer, tem a ver com o trabalho. Não, mas eu tenho uma... Eu sou de Rio Maior, não é? Sim, Portanto, eu sei. eu tenho presente... porque a minha mãe trabalhava nos Nobres. Sim. E, portanto, muitas colegas da Acesseira. Sim. Então eu tenho isto presente há muitos anos de ela chegar a casa e comentar quando era para a altura porque tiveste 16 anos. Sim. Na junta de freguesia Como da presidente, mas ainda tive Acesseira, mais e eu anos. lembro-me desta expressão que a minha mãe dizia assim: as minhas colegas falam, ele é comunista, mas é uma pessoa extraordinária, é excelente e faz um trabalho fantástico, e é comunista. Eu não sei, Ou seja, eu não sei se tu, com sim. certeza que ouvias aquele estigma que há ou que havia à volta dos comunistas. Sim. E estamos a falar de Rio Maior. Exatamente. A verdade é que se dizia sempre com este, e vis, é comunista, não, mas é uma pessoa extraordinária, e olha que é comunista e Eu fez não um sei se excelente sou trabalho. extraordinário. Agora que o Partido Comunista e a CDU trabalham muito Muito. em prol Reconhece do muito o trabalho social, em feito. prol dos trabalhadores. Muito, trabalho feito. Esse exemplo da Santa Susana era essa a história que eu queria contar. Há uma altura em que há uma pessoa responsável por outros partidos, neste caso de direita, de Rio Maior, que estranhavam muito o facto de eu ser presidente de uma coletividade, que era o Grupo Desportivo da Santa Susana, sendo comunista. Estás a ver? E então, já em 78, 79, 80. Exatamente. E então dirigiram-se a uma pessoa que era um vendedor de porcos, fazia transportes para o norte, e perguntavam-lhe, é um homem grande, muito grande, o Ivo da Costa Dionísio, um amigo do peito, e foram dirigir-se a ele a dizer: mas vocês não podem ter aqui um homem, então ele é um comunista, como é que ele me diz isso? E ele respondeu-lhe da sua voz, do seu 1,96m, dos seus 120 kg: então tragam-me aí meia dúzia, porque ele trabalha mais que vocês todos. Era esta a expressão. Portanto, a visão é essa. É essa a Agora, visão como que há. eu gosto sempre de dizer, quem me ajudou a crescer, a ser o que sou, para além da formação da minha família, para além da escola, para além da universidade, para além de tudo, o meu partido foi uma universidade da vida, uma universidade da cidadania, de estar sempre do lado certo da vida. Ou seja, os comunistas, neste caso o PCP, tal como está hoje, e como tem sido já do tempo de Álvaro Cunhal e de outros secretários-gerais, Um grande homem. tomou partido do lado dos trabalhadores. Então do vamos lado ao das Partido pessoas. Comunista. Primeiro, porque quero aqui abordar contigo, aproveitar a tua presença, e foi isso divulgado para, portanto, dado o peso que tens e de responsabilidade associado, por um lado, ao movimento dos utentes, isto no que reporta à saúde no Distrito de Santarém, designadamente o nosso hospital. Como é que estamos do hospital? Houve, entretanto, a alteração de administrador, não é? Não, ainda não houve alteração do administrador em Santarém. Houve no Médio Tens Tejo. razão, Médio Tejo. Em Santarém Aliás, nós mantém-se. tivemos agora uma reunião no passado sábado, muito importante. Que foi no dia 18, tiveram uma Dos reunião. músculos. Conclusões, qual o ponto de situação? O que é que estamos a desmantelar o hospital para encerrar e Eu costumo dizer, portanto, já se descobriu o plano? eu na saúde, da minha própria maneira de ser, onde as coisas me tocam, eu tenho que ser cidadão interventivo. Na Associação de Pais não havia Associação de Pais. Quando os meus filhos andavam na escola, estive na Associação de Pais. No desporto era preciso desenvolver prática desportiva. Em Rio Maior, com os meus filhos lá estavam, e os filhos dos outros pais e mães, e eu estive no clube de natação. Ou seja, na saúde, eu, em determinada altura da minha vida, precisei muito da saúde, como ainda preciso. E, portanto, é meu dever, enquanto cidadão, intervir naquilo que está na lei, na defesa da Constituição e da Lei de Bases do Sistema Educativo, ou na Lei de Bases da Educação, ou da Saúde, ou das coletividades, onde a minha marca impressiva, se há alguma diferença, alguma marca eu posso ter, é onde as coisas me dizem respeito, eu não passo ao lado delas. Portanto, eu tenho que estar interventivo. Em relação ao movimento do utente dos serviços públicos de Santarém,
Portanto, eu faço parte da coordenação, somos 4, 2 da Lesíria e do Tejo e 2 do Médio Tejo, e o que temos a dizer relativamente à saúde é uma questão muito simples. E eu dizia em Tomara, quando agora de um dos fóruns, uma coisa que é assim: quando falo da saúde, vem-me sempre à memória uma frase batida. E essa frase, qual é? Qual é? Dita por uma senhora que era a diretora do Espírito Santo de Saúde. Já sei qual é, do armamento. O negócio que é a saúde. Melhor que o negócio da saúde, melhor que o negócio da saúde, só o negócio das armas. Exatamente. Eu ouvi que foi do Espírito Santo de Saúde. O que acontece relativamente ao Sistema Nacional de Saúde, e nós devíamos ter um orgulho em ser portugueses. Nós construímos um Sistema Nacional de Saúde como um sistema educativo que são verdadeiras pérolas da humanidade. Não só na lei, mas na concretização, com os médicos, com os trabalhadores. Nós conseguimos coisas absolutamente espantosas. Por exemplo, em pouco mais de 40 anos, que é o de 25 de Abril até agora, mas o Serviço Nacional de Saúde tem apenas 35, nós aumentámos numa dúzia de anos a esperança média de vida. Nós transformámos-nos, ao nível do índice de mortalidade infantil, no 4º melhor país do mundo. Então porquê é que queremos acabar com ele? Não, nós não queremos. Quando eu digo nós, quem está no poder Porquê? Ou melhor, porquê é que nos convencem, vou reformular, porquê é que nos convencem que a saúde é um caos, que dá despesa e não há receita, ou então temos de ter uma carga fiscal acima daquilo que está neste momento a ser cobrado ao português? Por média. Há duas razões. Porquê? Porquê que há estes argumentos? Porque a maior parte dos portugueses começa a estar convencido. Não temos nem para ter saúde. Não é verdade. Quando tens a carga fiscal mais alta de todos os tempos. Não só. Entre outras coisas. Nós podemos ver muito concretamente e em particular para onde é que vai o dinheiro. Porque nós até temos muito dinheiro. Porque se tivéssemos pouco dinheiro, a Troika não vinha cá fazer nada. Esta é que é a lógica. É verdade. Ou seja, o problema se tivéssemos pouco dinheiro, tinham-nos proposto a perdão da dívida ou reestruturação. Ora bem, o que é que isto quer dizer? Que somos um país com enormes potencialidades. Mas o problema fundamental aqui é o outro. É um problema político de grande importância. Então. Que é hoje os nossos governantes subjugam o interesse político ao interesse económico. Ou seja, enquanto na vida pública o político devia determinar o económico, o que acontece é o contrário, há uma inversão. Há uma inversão. Ora, havendo inversão, todas as práticas governativas, todas do PSD, as políticas vão no sentido de, e agora veja-se, agora com a implosão do GES, veja-se a vontade e a vontade de quererem. O objetivo é denegrir a saúde pública para poderem colocar, e aqui com uma dupla pecado, que é colocar os serviços privados mas pagos pelo público. Porque quando acaba o plafond do seguro, tem que ser para o público. Vai ser para o público. E pior, quando acontece operações que não correm tão como se desejam, porque não é verdade o paraíso que dizem dos hospitais, é constatar alguns que estão na cidade e outros que estão no distrito, não é verdade. Portanto, quando há uma operação que corre mal ou qualquer coisa que corre mal, é o público que responde. Que tem que dar resposta. Portanto, interessa denegrir a imagem do público para potenciar a entrada do privado. E, aliás, a portaria 82, que nós exigimos a revogação, aponta exatamente para aí. Portanto, é a portaria que faz a reclassificação dos hospitais, exatamente, não é? Do serviço, ou melhor, há uma desclassificação dos hospitais, um encerramento e concentração de valências. Que, desculpa, é também um pouco esta desclassificação, este encerramento, e nós também iremos à educação, como falaste há pouco do território, tem sido o mote deste governo, não é? Portanto, é centralizar... A lógica neoliberal, e este governo PSD-CDS, mas já abriram portas com a última política do PS. O PS já começou a ter estas... Qual é o objetivo? É mais rentável concentrar. Ou seja, o objetivo e nós olhamos para o nosso território, o que acontece é que 80% das pessoas vivem a 35%, vivem a 30 km do mar. Para criar escala, por exemplo, para terem mais rendimento. É muito mais difícil levar água potável a um casal que dista 10 km do centro da aldeia, do centro da vila ou da cidade, do que ou levar o telefone, ou levar a internet, ou levar um benefício social, ou os correios,
do que ser num coletor central de uma avenida e depois faz a prédios... distribuição. E, portanto, mais uma vez acumulam- o interesse económico subjuga o interesse da subjugado população. ao interesse da população. No que respeita à saúde no Distrito de Santarém, nós estamos a viver uma situação absolutamente Grave. comatosa, está em estado de coma. Ou seja, não é possível continuar um distrito como o nosso, que tem Capital distrito. Como é que 475 mil habitantes, em risco de perder... e que dos quais 100 mil não têm médico de família. Quando o próprio ministro se comprometeu até ao final da legislatura de que todos os portugueses terem um médico de família. Mas pior do que isso, não tem cuidados paliativos. Como é que é possível o Distrito de Santarém não ter uma unidade de cuidados paliativos? Como é que é possível, por exemplo, no Hospital de Santarém, faltarem 170 enfermeiros pelo rácio da Ordem dos Enfermeiros? Onde 30 abriram agora concurso, 30 vão ser colocados ou 31, são necessários para já mais 60 ou 70 para garantir o mínimo da qualidade de segurança. E as condições? E as condições dos enfermeiros E as condições? são de escravatura. Ainda agora, no médio teste, foram colocados enfermeiros a ganhar 512 euros. Por isso é que dos 3 mil, e é outra coisa gravíssima que esta vergonha. política está a colocar no país, que é, nós formamos 3 mil enfermeiros e 2.800 imigram. Mas somos bons a formar pessoas, é a nossa balança comercial, exportamos. Por Mas- isso é que ela está boa a balança Mas comercial. repara o que é dramático. Exportamos, nós investimos dinheiro na educação, que depois os outros que não investiram, porque nem Inglaterra, Não, nem na a Alemanha Alemanha, têm na as França. suas cotas, depois vêm-nos buscar e tiveram custo zero na E educação. eles é que são inteligentes. Eles é que são inteligentes. Nós devíamos ter incentivos. Quando se diz que não há médicos, é falso. Há 66 mil médicos inscritos na Ordem dos Médicos. Onde é que eles E há estão? 56 mil que têm emprego. Então e os restantes? Os outros não têm condições de incentivo para virem para a periferia, como aconteceu depois do 25 de Abril. Exatamente. Ainda agora O houve que uma aconteceu meta. com os professores também? É o que se As vê. professoras primárias Sim, eram tinham bem remuneradas incentivos. porque é o incentivo ao interior. Mas agora repare, não tem incentivos para isso, mas tem incentivos para estabelecer protocolos com empresas privadas, Mas claro. onde dão metade ao médico ou ao enfermeiro e a Claro. empresa fica com o dobro do dinheiro dos nossos Dos impostos. nossos impostos. Portanto, há uma lógica aqui, que É é uma uma lógica subversão. e é anticonstitucional. Por isso é que nós Por não isso é que se quer mexer na Constituição. porque não se está adaptada aos interesses, Claro, é porque é desatualizada. outra das conquistas espantosas da Revolução de Abril. É a Constituição da República Portuguesa, é das mais progressistas do mundo. É. E é onde coloca o capital, portanto o dinheiro e os trabalhadores quase em pé de É de igualdade. igualdade. Enquanto que hoje se verifica que daquilo que os portugueses produzem não chega a 40% que é distribuído pelo mundo do trabalho. Enquanto que a acumulação do dinheiro e da financiarização da economia vai quase aos 60%. Isto significa que há aqui uma balança que está... Desigualdade. Discriminação. Por isso é que eu costumo dizer que nunca houve tantas razões para ser comunistas como agora. Ou seja, há... Por isso mesmo, tenho que aproveitar essa deixa. Estamos em crer que, pelos resultados, mas agora a fazer aqui um bocadinho só uma viagem à política do ponto de vista nacional. O Partido Comunista registou um resultado Nós ainda queremos muito melhor. positivo a nível das europeias e ficou ali uma janela ou um portão em que o voto, estamos-nos aqui a antecipar. Eles querem muito agora eleições antecipadas, não é? O PS já está ali aflito Nós a querer. queremos eleições antecipadas. Vocês também querem? Nós desde sempre dissemos que cada minuto que passa... Mas tu não achas que uma legislatura é para se levar até ao fim? Não, se ela é má, não. Mas é sempre má. Não é sempre má. Há momentos bons, menos bons, Mas não se maus, deve deixar cumprir o mandato e para depois fazer na mal, hora... não. Então Para pronto, fazer- vocês também querem eleições Sempre dissemos antecipadas. Querem. antecipadas. Primeiro, a queda do governo. Estás em crer que vai ser um bom resultado? Está-se a proporcionar... Nós estamos a trabalhar muito no sentido de conseguirmos levar às pessoas que é a nossa... Alguns dizem que nós temos uma cassete. A nossa cassete já não é cassete, é um DVD, mas é de qualidade. Quem tem uma cassete pirata é estes governos, estes governantes, que é aproximarmos das pessoas, levar a mensagem de que os comunistas, o Partido Comunista Português tem. Porque os comunistas nunca foram a pedir. E ouve-se muito. Porque até se calhar é vez deles. a altura, Já lá foram é a todos altura, menos é eles. a Deixem-nos altura, ir. É a altura, porque nós temos no governação, nós governamos 1/3 do território nacional nas autarquias. Exatamente. E a nossa forma de governar é sempre próximo de quem trabalha. É
sempre próximo das pessoas. Apesar das dificuldades legislativas que são incutidas cada vez mais às autarquias, nós fazemos um esforço absolutamente sobre-humano no sentido de poder fazer com que as pessoas tenham qualidade de vida. Então adivinha-se um Não bom vai resultado? ser, não é fácil. Mas que há margem, há margem, e há uma outra coisa, que há a coerência. Aliás, o povo de Rio Maior nisso também teve um exemplo, que é as pessoas... Vamos ao local, tu tiveste um excelente resultado. Eu não, a CDU. A CDU, está bem, pronto. Sim, pode ter peço eu dei a desculpa. minha parte, mas tem a ver com o trabalho, O com a trabalho, coerência. a tua equipa, porque entretanto concorreste à Câmara Municipal de Santarém, por Foi isso a é que te primeira vez na apresentei. história, Eleito vereadora. Mas sem pelouro. Sem pelouro, sim, mas Sim, estás mas eleito foi- vereadora. É um esforço Foi muito também grande. mais um sinal da tua equipe e do teu carisma e da tua personalidade. Mas acima de tudo eu acho que é uma atitude que o povo de Rio Maior percebeu. O trabalho. O trabalho, a coerência. E a coerência, não a é? honestidade e a forma de estar do lado certo do problema. Ou seja, nós na prática diária tentamos sempre não ser problema, mas ser solução. Aliás, mesmo no Executivo, para além das críticas que faço, nós temos sempre a preocupação de apresentar uma proposta que é a nossa proposta de alternativa. Para lá da crítica, é levar também uma para solução, quê? não é? Exatamente, porque eu tento-me sempre ver do lado do exercício do poder. exercício do poder, que não é fácil. Que não é fácil. Não é fácil. E hoje cada vez mais difícil. Não é fácil. Porque no poder local nós estamos a assistir também aí, que é uma das mais belas conquistas a seguir à liberdade, é o poder Há um local. ataque à autonomia. A autonomia e não só, a transformação dos autarcas em funcionários locais da administração central. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Retiram meios, retiram capacidades, obrigam ao desemprego com a não renovação. Tá bem, mas tens que ver aqui uma coisa, e nós temos sempre esta tendência no poder local, que em sintonia com o Governo Central, por exemplo, não se consegue aceitar que câmaras sociais-democratas que tenham neste momento a cor de bandeira também no seu partido, que depois não consigam para os seus conselhos determinadas coisas. Mas olha que e nós a assistimos experiência a isso. autárquica, eu devo dar o respeito às autarcas sociais-democratas, socialistas e outros que mantêm muitas vezes, e na sua grande maioria, face à proximidade do poder, ou seja, tentarem próprios da população, colocam os interesses da população acima dos seus interesses partidários. Eu fiz parte da ANAFRE, na altura que era mesmo presidente, fui aliás fundador com outros companheiros de todos os partidos, aqui em Rio Maior, da delegação da ANAFRE, e senti e vi muitas vezes a identificação dos presidentes de outros partidos, não com as leis. Aliás, há uma grande revolta hoje em todos os quadrantes face à intromissão do poder central, mas também no poder não local. podemos esquecer o despesismo que há no poder local. Mas é verdade, e não podemos hoje já esquecer não nem há. ignorar. Hoje já não há. Hoje não há porque ele não existe para se gastar. Não, ele existir existe. O problema foi que os próprios governos estimularam isso. A culpa foi dos governos, terá sido. Também, e os autarcas. Vamos aqui à maximização dos equipamentos. Sim. Não há, numa linha de 60 km, somos capazes de ter 2 conselhos em que cada um deles tem 2, 3 piscinas. Quem é que aprovou as candidaturas? Quem é que aprovou as A candidaturas? Administração Central. Quem é que submeteu a candidatura? O poder local. O poder local, quando submete a candidatura, tem que pensar na manutenção que aquele equipamento vai ter. Esse é um dos problemas grandes. Aliás, Portanto, hoje o despesismo nas autarquias obrigou que a Administração Central, através de instrumentos que vão cortar essa autonomia, que eu, a meu ver, estão na Constituição, não se deve, a redução dos trabalhadores, que é uma imposição que nós hoje temos. É um crime. É uma loucura. E não é só, é um crime, porque repara, gastaram aqui em Santarém, gastou-se dinheiro a torto e a direito. Depois transfere-se competências. E agora obrigam a reduzir numa primeira fase 2% dos trabalhadores e, depois 3%. E agora 3%. E se mas entrar em que é que os trabalhadores foram culpados dessa gestão? Quer dizer, é sempre os mesmos a pagar. Sim. E isso é que é errado. Há aqui uma questão muito importante em relação ao poder local que eu acho da maior importância. Quer se queira, quer não, com todos os erros que houve e há, porque não há gestão perfeita. Gestão perfeita, não há. O ser humano é feita por pessoas, exatamente. Portanto nunca pode ser Mas perfeita. deixe-me dizer-lhe uma coisa muito importante que as pessoas devem saber. É que com 11,5% do dinheiro público, as autarquias fazem 42% do investimento público. E esse investimento, na grande maioria, é para melhorar a qualidade de vida das populações. Ou seja, o que nós entendemos, e é por isso que defendemos a regionalização,
que deve ser o povo a fazer o controle social. Então como é que vês esta transferência de poderes para as comunidades intermunicipais? Mal. Há um esvaziamento do executivo. É porque eles é que vão gerir o dinheiro que e não estão são sujeitos... eleitos pelo povo. Não, do ponto de vista dos conselhos, são indiretos. Mas as comissões executivas que fazem parte das comunidades intermunicipais são não. Por via indireta. São por via Só que não vão a eleições. Mas pior do que as CINAs são as CCDRs. Que são as instituições que maior quantidade de verbas gerem no país e não vão ao voto. Mas não. Portanto, significa, e é feito de propósito. Claro, porque é a maneira de se poder instrumentalizar o tal poder económico, falávamos há pouco, subjugado à política. E criar preferências para as autoestradas quando não eram precisas. Mas alguma empresa que patrocinou alguma campanha deve ter interesse. Então como é que se explica? E aqui vamos à educação, podemos falar da nossa educação. Não sei se queres deixar mais alguma mensagem a propósito sobre isto. Não, dizer, por exemplo, da relação à saúde, gostava de dizer 3 coisas muito rápidas. Ou deixaram aí uma mensagem, uma missiva, se precisam de colaboradores. Muito. Mas há aqui 3 mensagens que gostava de deixar em relação ao Distrito de Santarém. Primeiro, não são os utentes sozinhos que vão ser capazes de fazer com que esta política mude. O movimento utentes está a criar um movimento cívico, uma plataforma que una médicos, que una trabalhadores da função pública dentro dos hospitais. Portanto, as diferentes estruturas, não é? Tudo, e autarcas, no sentido de o Serviço Nacional de Saúde manter a matriz que tem. E em Santarém, o ministro tem que abrir vagas para mais enfermeiros. Mas pior do que isso, tem que obrigatoriamente colocar a necessidade do funcionamento de um dos blocos operatórios que não está a funcionar. Não está a funcionar porque tem 35 anos, porque o sistema de ar-condicionado não está a funcionar. E a questão da umidade também, não é? Falou-se do problema de contrair outro tipo de doenças resultantes dessa situação. E mais do que isso, é que hoje, nos cuidados de saúde, para além de estarem mais distantes, para além de estarem mais caros, para além de estarem de pior qualidade, já acontece no Distrito de Santarém e no Concelho de Santarém que, face aos cortes das verbas, ao subfinanciamento crónico, e se não há dinheiro para a saúde, então há dinheiro para o BPN, há dinheiro para os BPPs, há dinheiro para as parcerias, há dinheiro para pagar 9 mil milhões de euros de juros da dívida. Para que parte significativa dele é dinheiro pedido a 1% ao Banco Central Europeu e depois emprestado, como foi a 5, 6, 7 e 8%. Esta é a questão. A outra é a necessidade de cada um de nós, enquanto utentes, não calarmos a nossa voz. Por isso há livros de reclamações, há atuações que vamos ter. Nós, na próxima segunda-feira, vamos ter aqui... Então, quais são as próximas iniciativas? A que está prevista, ainda não está prevista, reunir um abaixo-assinado para uma petição para levar à Assembleia da República os cuidados de saúde no Distrito de Santarém de qualidade, incluindo os hospitalares. Porque a aplicar-se diretamente a portaria 82, uma vez que fecha a obstetrícia no Hospital de Santarém, o que significa que... Então onde é que os bebês vão nascer? Provavelmente, atendendo a que o Estado tem um protocolo com o Hospital EPE de Vila Franca, a Vila Franca tem um protocolo para 3 mil. Pois. Até agora dizem que não, mas eu acho muita piada. Porque... Então, e se há dinheiro para esse protocolo, não há dinheiro para garantir essa é a opção a existência de... Essa é que é a opção. Qual por é isso é que está no Orçamento Geral do Estado também. A dificuldade de ver isto? Não, a dificuldade é que eles não foram lá colocados para fazer isso. Pois não, são estes senhores, não é? São estes... Exatamente. Augusto, temos que ir rapidamente ainda à educação, o tempo voa. Já é. Então a educação... já me estou aqui a fazer sinal. Vamos à educação. És professor. Não és a favor do plágio, aposto. Claro que o plágio dá admissão. Já tivemos a admissão do secretário de Estado, falta a admissão. Não, falta a admissão deste governo. Eu ia dizer do ministro, mas como vocês pedem eleições antecipadas. Por uma razão simples. É evidente que o ministro Crato veio colocar a evidência que a educação, que é outra das conquistas da massificação que nós conseguimos, da escolarização, do acesso dos trabalhadores, que é constituído dos filhos de trabalhadores, ao ensino superior, à formação. O que acontece é que, para além da incompetência, e eu sou contra a ideia que estão a tentar vender, que é a incompetência dos serviços informáticos. Não é. Não é. É feito de propósito para denegrir a escola pública, para que ela seja... A mesma coisa que se está a fazer na saúde. E não só, e nos tribunais, na justiça. E porquê? Lá está. Eu não sei se os ouvintes da Rádio Pernas têm a noção do volume de dinheiro que movimenta a educação no mundo. Eu vou dar-vos, é um trabalho feito pela OCDE há 10 anos, onde diz que o volume de dinheiro movimentado com a educação é o dobro
do volume de dinheiro utilizado nos automóveis em todo o mundo. Portanto, os grandes grupos económicos o que querem é ficar com as funções sociais do Estado, porque têm a garantia que é o Estado que lhes paga, que é o dinheiro dos nossos impostos. Saúde, educação, segurança social. A seguir vem o lixo, que é os resíduos, e a água. E breve, a continuar-se esta política neoliberal, que é uma política criminosa do ponto de vista dos direitos humanos, que o problema da saúde, da educação, já não é um problema constitucional, é um problema da violação frontal dos direitos do ser humano. E nós não podemos, enquanto cidadãos de um país como Portugal, com a história que temos, com a capacidade de resistirmos, de construir caminho, de ter dado ao mundo o que demos, a globalização há 500 anos, antes dos americanos, dos alemães, toda essa gente. Darmos agora uma revolução sem sangue, que deu ao mundo mais 8 países novos, que transformamos na 4ª maior língua falada no mundo, que com as nossas zonas económicas exclusivas somos o 8º maior país em área, contando com o mar dos Açores e da Madeira. Só nos resta aos cidadãos, a nós portugueses, aos utentes, qualquer que seja a sua condição, de não abrir mão daquilo que são os seus direitos. E essa é uma determinação minha, que tento levar à malta, como dizia. O que é preciso é avisar a malta. O que é preciso é avisar a malta. A minha participação nos utentes, nas coletividades, no movimento sindical dos professores, na vida pública autárquica, em todos os caminhos, é no sentido de dizer: há outro caminho, há outra política, e os portugueses têm o direito a ser felizes. Não têm o direito de ser explorados, como está a acontecer, a níveis de escravatura. Não é só os funcionários públicos, são todos. Em 10 anos, emigraram 500 mil de jovens com menos de 30 anos. Nos últimos 3 anos, emigraram 300 mil pessoas. Este governo chega ao fim da legislatura, e espero arduamente que não. Ainda agora, dia 24, vou para uma manifestação, dia 31 vou para outra manifestação da administração pública, no sentido de chamar a atenção de que cada minuto que este governo lá passa é um contributo para ficar para a história como o governo que mais destruiu em menos tempo os direitos e as conquistas do 25 de Abril. E é esse o lema que gosto de deixar a todos, que não pode ser eu sei que uma gota, outra gota faz uma onda, 7 ondas fazem a maré, mas nós temos que fazer oceanos de luta para dar cabo deste governo e criar a alternativa democrática. Augusto, vamos ficar por aqui, ficamos em grande, e não é por dar cabo do governo, mas já passou a hora? Já passou, este Pedro estava a fazer sinal. É o fascínio da rádio. Mas vais voltar, eu acho que foi bom, não foi? Ficou tanto por falar, mas não voltarás para falar das coletividades. Sim, voltarás para falar da questão que eu quero falar mais vezes sobre a saúde, o ponto de situação, porque isto não tem fim esta novela. Nos utentes, já tínhamos levantado essa possibilidade, que era termos uma página na rádio Pernes, com os nossos com o movimento utentes. Neste momento no Distrito de Santarém é um bom exemplo. Temos muitas fragilidades, mas já temos 21 comissões de utentes espalhadas pelo distrito, e o movimento utentes vai crescer avidamente. E tem que ser feito com as pessoas, não é? E as pessoas têm que perceber que o português tem este pequeno grande defeito. E a política que tivemos da alternativa PS-PSD é o grande exemplo disso. Fica para os outros, isto não é para mim, não. Está na hora, independentemente de vir ou não um problema à nossa vida, está na hora de nós tomarmos a frente das coisas. Para garantirmos o nosso presente e o futuro dos nossos filhos. É verdade. Porque este país não é nosso, está-nos emprestado para os nossos netos. Augusto, foi um prazer. Muito obrigado por tudo e estou sempre às vossas ordens. Para mim é que foi um prazer, gosto muito da rádio. Então adeus, até para a semana. Às quintas-feiras, a partir das 7, a Sónia convida um despertar de consciências, de informar, criticar e histórias sobre pessoas através de testemunhos reais. A Sónia convida, com Sónia Lobato.